Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo pessoas contra a administração pública. E nós estamos numa série de lives a respeito do tema dos contratos administrativos. Hoje eu vou falar sobre prorrogação dos contratos. E por que eu estou falando disso? Porque estão com as matrículas abertas, ou estão abertas as matrículas do meu novo curso Advogando em Contratos Administrativos. Então, eu estou aproveitando o tema das aulas que eu publico semanalmente para a gente bater um papo aqui. Se você tiver interesse em se matricular no curso Advogando em Contratos ou em qualquer curso da minha escola, tem um link na descrição desse vídeo aqui ou na minha bio do Instagram. No Instagram eu sou @professormaza e você tem ali um caminho para saber mais informações sobre os cursos da minha escola. Bom, o tema que eu escolhi hoje é um tema que tem um título chamativo, Direito à Prorrogação Contratual. No final dessa aula que eu disponibilizei ontem para os meus alunos no curso Advogando em Contratos Administrativos, eu respondo a uma pergunta que eu começo essa live fazendo. Existe um direito à prorrogação do contrato administrativo, direito esse titularizado pelo contratado? Pois bem, antes da gente chegar nessa resposta, que demorou 40 minutos para eu construir nessa aula que eu disponibilizei para os alunos, e aqui eu tenho que abordar em não mais do que 10 minutos, que é o tempo que normalmente duram as minhas lives, a gente precisa lembrar algumas coisas sobre a duração do contrato administrativo. No regime jurídico anterior da Lei 8666, os contratos tinham duração de até 5 anos. Na nova lei, o novo regime de licitações e contratos, a 14133, a duração máxima prevista é de até 10 anos, com uma exceção que eu comento ainda no nosso bate-papo de hoje. Dentro desses 10 anos são admitidas renovações sucessivas e há uma necessidade de que esse prazo da duração contratual esteja previsto no edital, a teor do que dispõe o artigo 107 da Lei de Licitações e Contratos. Há uma linha de força para nós entendermos na nova Lei de Licitações, que é uma delegação maior que o legislador fez para que decisões no âmbito da licitação e dos contratos sejam tomadas pelo edital, pela administração pública e não pelo legislador. Podemos entender isso como um desejo do legislador de ampliar a autonomia da administração no certame licitatório. Porque na Lei 8666 tudo era decidido pelo legislador. Era uma lei enorme, super bagunçada, confusa pra caramba, e ela cumpria esse papel de quase esgotar o complexo decisório nas licitações e nos contratos. A lei nova não. A lei nova transfere ao edital uma série de decisões como essa aqui, que é a duração do contrato administrativo. E por que o legislador fez isso? É um reconhecimento de que, como a administração está ali no dia a dia, diante do caso concreto, ela tem condições de tomar uma decisão para o interesse público melhor do que se o legislador decidisse, porque o legislador está distante no tempo e no espaço ali do caso concreto da tomada de decisão. Então é mais um dos temas, a duração dos contratos, em que cabe ao edital tomar a decisão. Esse aumento de 5 para até 10 anos do regime anterior para o regime atual foi realizado porque um prazo maior do contrato favorece uma contratação em melhores condições para a administração. O contratado que tem um contrato mais longo, ele pode vender mais barato, porque a projeção de lucro dele se estende por mais tempo, ele consegue amortizar, recuperar o investimento também por mais tempo. E o tema das durações do contrato administrativo, de tão importante, ele é disciplinado em vários artigos, especialmente entre os artigos 105 e 114.
Como essa decisão da duração do contrato ela é definida no edital, isso quer dizer que a decisão é tomada na fase preparatória da licitação, aquela fase que antecede a publicação do instrumento convocatório. No meu curso completo Advogando em Licitações, eu mostro isso. Como que a fase preparatória do certame, tudo aquilo que antecede a publicação do edital, cumpre uma função de planejamento da disputa e da contratação. Bom, segundo ponto, qual que é a natureza da decisão sobre a duração contratual? Eu explico isso com calma no curso. A ideia é que a administração tem uma discricionariedade para definir essa duração e inseri-la dentro do edital, mas uma vez tomada a decisão discricionária pelo edital, a administração está vinculada àquele prazo pré-estabelecido. Portanto, a natureza da decisão de definição da duração do contrato é discricionária até que a informação seja lançada no edital e a partir da publicação do edital é uma decisão vinculada. Outra coisa importante, o professor Marçal Justen Filho, que é uma fonte permanente de conteúdos nos cursos de licitação e contratos da minha escola, nossa maior autoridade em matéria de licitações e contratos, ele diz que 3 fatores têm que ser levados em consideração no momento em que a administração define na fase preparatória e estabelece essa definição no edital. São 3 os elementos fundamentais que devem ser tomados em conta. Primeiro, quais são as necessidades da administração. Segundo, as peculiaridades do objeto do contrato. E terceiro, as circunstâncias do mercado. Um outro ponto importante que eu explico no curso é que todo contrato administrativo tem que estar vinculado a uma dotação orçamentária. A dotação orçamentária é o recurso público que vai pagar aquele contratado. E eu explico no curso que eu considero um ato de improbidade administrativa, um ilícito punível, portanto, com as penas gravíssimas da lei de improbidade, o gestor público assinar um contrato sem dotação orçamentária, porque aí não se sabe de onde sairá o recurso para quitação daquele contrato. Daí a importância indispensável que a previsão orçamentária tem dentro do tema dos contratos administrativos. Uma curiosidade que eu explico no curso: na Lei 14.133 existe uma previsão muito excepcional de contratos por prazo indeterminado. Está no artigo 109, cuja redação eu passo a ler aqui, abre aspas. A administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado dos contratos em que a administração seja usuária do serviço público. Isso é muito curioso, porque normalmente nos contratos administrativos a administração ocupa a posição de contratante. Mas há situações bem excepcionais em que a administração abandona sua posição de contratante e passa a se relacionar com o particular como usuária do serviço que o particular, o delegatário do serviço público, presta. Em situações peculiares como essa, o contrato pode ter uma duração indeterminada. É o caso, por exemplo, do serviço de correios. Quando a administração precisa do serviço postal, o contrato pode ter prazo indeterminado. Fornecimento de energia, fornecimento de água, coleta de esgoto. São serviços públicos, inclusive, sob regime de monopólio, em que não há uma opção de quem é o prestador. Fornecimento de água é assim, nós não temos escolha. O prestador é aquele concessionário que foi escolhido pela administração pública. Então, quando a administração é usuária de serviços públicos em regime de monopólio, o contrato pode ter prazo indeterminado. Cuidado! Quando nós vamos orientar o nosso cliente contratado, e o curso Advogando em Contratos tem esse foco de defesa dos contratados da administração, a gente pode ter a impressão equivocada de que um contrato por prazo indeterminado é melhor. Porque afinal ele pode durar 10, 15, 20, 30 anos. Mas não é assim. Nós temos que instruir o cliente na compreensão de que o contrato por prazo indeterminado é pior. Porque ele pode terminar sim daqui a 30 anos, mas pode acabar amanhã.
e não há como impedir que a administração encerre prematuramente um contrato por prazo indeterminado. E digo mais, é difícil até ajudar o cliente na precificação da oferta licitatória quando o contrato é por prazo indeterminado. Então, há uma falsa ideia de que contrato por prazo indeterminado é melhor do que por prazo determinado, mas não é não. Uma última curiosidade que eu menciono aqui, que eu exploro melhor nessa aula do meu curso Advogando em Contratos Administrativos, é que há um dispositivo escondido na Lei 14.133, a saber, o artigo 110, inciso 2, que prevê um caso estranho de contrato administrativo que pode ter a duração espetacular de até 35 anos. É o que ocorre nos chamados contratos de eficiência. Eu não tenho muito tempo aqui para explicar o que é o contrato de eficiência, o que eu explico com mais detalhes no curso. Mas são contratos muito especiais em que a administração não tem gasto. Ela não tem desembolso, portanto não há uma preocupação de dotação orçamentária específica para nutrir aquele contrato. São casos em que todo o investimento corre por conta do particular, do contratado. E como a administração não vai fazer desembolso, não há uma preocupação maior do legislador com a duração do contrato. Daí ele dar essa permissão surpreendente de que um contrato como esse pode ter a duração de até 35 anos. Imagina, por exemplo, um contrato em que a administração delega ao particular a construção de galpões em portos, e esse particular construtor ele vai explorar o galpão por décadas. Veja, o tamanho do investimento para essa obra faz com que a amortização do particular se prolongue no tempo. Essa palavra amortização ela é fundamental nos contratos administrativos. A amortização é a restituição daquilo que foi investido, é o retorno do investimento do contratado. E quando não há previsão de desembolso pela administração e o contratado é o único que gasta, para facilitar essa amortização, a lei prevê contratos de longuíssimo prazo. Então esse é um exemplo muito legal, contratos para construção de galpões em portos, cujo custo é totalmente suportado pelo contratado, que irá explorar depois os galpões, e o contrato pode ser por longo prazo. E aí, fica no ar a pergunta se existe um direito à prorrogação contratual. Então essa é uma pergunta que eu respondo no curso, na aula que eu disponibilizei essa semana. Quem tiver interesse, clica no link que está aqui na minha bio do Instagram, na descrição desse vídeo. Lembrando que em todas as redes sociais o meu perfil é @professor Maza. Valeu, te vejo no curso Advogando em Contratos Administrativos. Até mais, bom dia para quem assiste ao vivo, boa tarde, boa noite para quem está na reprise. Tchau!